Bem-vindos a mais uma videoaula da equipe How to Server. Nesta videoaula nós vamos explicar como recuperar a senha de um administrador local ou de um domain admin, seja numa estação servidor ou client. Agora vamos fazer um teste, vamos tentar logar no domínio contoso com o usuário administrator, isso localmente em um domain controller. Nós não sabemos a senha, como vocês podem ver. Agora, vamos reiniciar o servidor e iniciar pelo CD do Windows. Ao botarmos pelo CD do Windows, após o loading dos arquivos do Windows, a opção de idioma, aceitamos a padrão em inglês mesmo, pois não vai influenciar o que vamos fazer. Clicamos em próximo e selecionamos a partição onde está o nosso disco. Agora, abrimos o prompt de comando a partir da opção, listamos os volumes mapeados para podermos localizar aonde a imagem do CD bootável mapeou a nossa partição C2 pontos. No caso, como eu tinha só uma partição em todo o meu disco, ela mapeou o meu C2 pontos no C2 pontos, mas isso pode alterar dependendo do número de partições. Acessamos a partição C2 pontos. A partir da C2 pontos, para verificarmos se é realmente a partição do nosso sistema, nós podemos executar o comando dir e verificar as pastas de instalação do Windows. Programs Files, User, Windows, essas pastas são os padrões que o Windows cria na sua partição de instalação. Agora acessamos o diretório System32, dentro da pasta Windows. Dentro desse diretório ficam todos os executáveis do Windows. Nós, primeiramente, faremos uma cópia de backup do executável chamado utilman.exe. O nome dessa cópia eu vou chamar de utilman.exe.old. Após efetuarmos a cópia, temos que sobrescrever o utilman.exe com o executável do cmd. Executando o comando copy, nós podemos efetuar esse processo. Confirmamos a sobrescrição. Agora já podemos reiniciar o sistema. Após o sistema reiniciar e bootar normalmente pelo Windows, você poderá executar o processo de quebra de senha, utilizando a opção de acessibilidade do Windows, a famosa cadeirinha de rodas, que fica ao lado esquerdo inferior. Como vocês podem ver, eu ainda não sei a senha. Ao clicar na cadeirinha, como nós alteramos o utilman.exe pelo cmd, ele nos abre um prompt de comando com permissões a nível administrativas no sistema. Executamos o comando netuser administrator nova senha para trocar a senha do usuário administrator do domínio para a nova senha. Nesse caso, foi o usuário administrator do domínio, pois estamos executando essa tarefa em um domain controller. Isso pode muito bem ser feito também em uma máquina Windows 7 sem domínio. Agora logamos com a senha que acabamos de alterar e temos acesso ao sistema. Já efetuamos o processo de quebra de senha. É extremamente simples. Só é necessário ter acesso físico ao servidor. Vamos fazer o logoff, pois eu quero mostrar para vocês mais algumas funções desse cmd a nível administrativo antes do login. Digamos que, por exemplo, você esqueceu a senha, porém você não quer usar o prompt de comando para trocar a senha porque você não sente à vontade com isso. Você pode abrir a ferramenta MMC, que é o console de gerenciamento padrão da Microsoft. Você adiciona uma snap-in de domain de Active Directory Users and Computers para poder gerenciar. Então você pode alterar também para a interface gráfica. Como vocês podem verificar nessa lista, há diversas outras configurações que vocês podem fazer a partir do MMC, sendo aberto no prompt de comando antes do login, utilizando o procedimento de sobrescrever o utilman com o cmd.exe. Eu vou selecionar algumas snap-ins só como exemplo para lhe mostrar a funcionalidade desse meio de recuperação. Por exemplo, você poderia resetar a senha do usuário administrator através do console do AD normal. Caso você tenha configurado alguma GPO
de forma incorreta, você poderia alterar essa GPO no próprio console antes da tela de login, alterando as GPOs para poder efetuar o login no seu sistema, caso seja alguma falha a nível de GPO. Como vocês podem ver, nós podemos efetuar todos os processos normalmente, como gerenciar as GPOs, alterar. Não há nenhuma limitação. E tudo isso antes de efetuar o login na máquina, ou seja, você não passou nenhuma credencial de usuário, você simplesmente clicou no ícone de acessibilidade, o CMD com permissões administrativas. Outro exemplo, você pode executar o gpedit, que é uma ferramenta para alterar as políticas locais na máquina, ou seja, as políticas resultantes. É diferente do GPO. Quando você aplica uma GPO, você consegue alterar na máquina pelo gpedit o resultado dessa GPO. Você não está alterando a GPO. Quando você reiniciar a máquina, vai voltar para a configuração que está aplicada na GPO. Porém, caso você tenha efetuado alguma configuração que lhe apresenta aquele famoso erro, você não pode fazer o login por esse método, você pode alterar a partir do gpedit o método de login permitido. Vamos reiniciar o servidor agora para tirarmos o cmd.exe do utilmain.exe, pois isso é uma brecha de segurança. É o mesmo procedimento. Acessamos o Repare Computer, selecionamos a partição onde está o Windows, abrimos o prompt de comando, acessamos a partição onde foi mapeado o nosso Windows, no caso foi o C2 pontos, acessamos a pasta System32, só que dessa vez sobrescrevemos o executável utilmain.exe pelo arquivo de backup que nós criamos, utilmain.exe.old. E ok, você já recuperou o seu sistema, ele já não tem mais a vulnerabilidade de clicar no botão de acessibilidade e abrir um prompt de comando com modo administrativo. Reiniciamos o Windows novamente e agora você pode verificar que ele abre o assistente de acessibilidade normal do Windows. Você pode fazer esse procedimento não somente por um CD bootável do Windows, você pode fazer isso a partir de uma distro bootável do Linux. É somente acessar o sistema de arquivos e sobrescrever o utilmain pelo CMD. É simples assim. Espero que tenham gostado dessa videoaula e que ela ajude vocês em possíveis problemas que vocês venham a enfrentar. Muito obrigado a todos.